Queridos, nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos acerca de um texto de Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Eu quero que você imagine um amigo seu preso em uma cama, sem conseguir se mover, sem esperança, um homem dependendo 100% de outra pessoa. Essa é a história de um personagem bíblico que nós veremos nessa noite, mas felizmente ele tinha amigos que não desistiram dele. Ele tinha amigos que levaram ele até Jesus. Preste bem atenção nisso. Ele tinha amigos que não desistiram dele. O maior gesto de amor para alguém, de alguém por outra pessoa, é levar essa pessoa até Jesus, levá-la, até Jesus. E Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12, nós aprenderemos que amigos verdadeiros quebram telhados para levar amigos a Jesus. Vamos ler juntos? Amigos verdadeiros quebram telhados para levar amigos a Jesus. Em Marcos capítulo 2, do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, ele está contando 5 histórias aqui, e essas histórias o autor está mostrando o conflito de Jesus com os líderes religiosos da época. Ele começa com essa história que nós veremos, esse paralítico em Cafarnaum, e ele vai terminar mostrando que eles já começaram a tramar acerca da morte de Jesus. Ele está então trazendo um conflito aqui, da verdade de Deus com relação àquela verdade do sistema religioso da época, né? Então o texto de hoje é essa primeira confrontação. E aí nós vemos no versículo 1 até o versículo 3, nós vemos a necessidade do paralítico. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 13, o seguinte: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. O que esse texto aqui nos apresenta? Que Jesus chega em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele chegou em casa, não dá para saber se era a casa de Jesus, mas muito provavelmente era a casa de Pedro, que ele usava como base quando ele chegava em Cafarnaum. E quando as pessoas ouviram que Jesus estava lá em Cafarnaum, começou a se reunir uma multidão na casa. Então o pessoal foi entrando, foi sentando nos lugares da sala, foi ficando em pé nos corredores, né? Foi em volta do quintal, na janela, e muitas pessoas se aglomerando na porta. E aí, quando esses amigos ouviram que Jesus estava lá, eles resolveram levar o seu amigo até Cristo. Só que eles não conseguiam chegar até Jesus porque muitas pessoas estavam naquela casa, estavam na porta. O fato é que aquele homem paralítico, ele não poderia ir sozinho. Ele estava preso na sua condição, mas aqueles amigos, eles tiveram uma visão, eles tiveram um projeto. Nós precisamos levar o nosso amigo até Jesus. E eu quero fazer uma primeira pergunta aqui para você nesse momento, que nós vamos voltar nela lá no final da mensagem. Qual é a sua visão? O que Deus colocou no seu coração? Não estou falando como igreja, estou falando como indivíduo. O que Deus colocou no seu coração para levar os seus amigos até Jesus? Qual é a visão que Deus te deu? Qual o projeto que você tem engavetado na sua vida, e que se você falasse, olha, se eu tivesse coragem, se eu tivesse recursos, né, se eu tivesse uma casa melhor, uma sala melhor, eu gostaria de fazer isso. Qual é a visão que Deus te deu para levar mais pessoas para perto de Jesus? O projeto desses amigos aqui era levar esse paralítico até Cristo. E olha o versículo 4, eles não conseguiam chegar até Jesus. O versículo 4 diz o quê? Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Perceba, irmãos, que interessante. Eles pegaram uma maca junto com o paralítico, chegaram nessa casa onde Jesus estava, a multidão se tornou um obstáculo. Eu creio que eles começaram a pedir, dá licença, gente, com licença. O pessoal olhava assim, talvez dava uma vaguinha bem rápida assim, né? Mas eles não estavam conseguindo passar, eles não conseguiam chegar até Jesus. E aí eles tiveram uma ideia. Vamos levar o paralítico para onde? Para o telhado. E a gente vai abrir um buraco no telhado e nós vamos descer ele por uma corda aonde Jesus está.
As casas daquela época, uma casa típica da Palestina, havia um telhado plano, né? E era acessível por uma escada exterior. Então havia uma escada exterior que levava até esse telhado que era plano. Muitas vezes esse telhado era uma camada muito grossa de barro, compactada por um rolo, né? Ela era apoiada, obviamente, por algumas madeiras, algumas vigas, né? E algumas fibras ali de folhas, né? Para deixar dando uma liga ali nessa espessura desse telhado, para que ficasse uma espessura larga, aguentasse. E esses homens, eles decidiram então ir até o telhado, fazer um buraco no telhado e descer o seu amigo. Imagine a conversa deles. Eles tentaram, primeira opção, deu certo? Não deu certo. Talvez o mais audacioso deles falou assim, tem um jeito. Qual é? Tem uma ideia. Que ideia? Vamos subir no telhado. Tá, mas e aí? A gente abre um buraco no telhado. E aí? A gente desce ele pela corda. Então, olha que interessante. Talvez, se houvesse religiosos, tradicionalistas na época, eles poderiam falar assim, mas a gente nunca fez isso. A gente sempre fez diferente, a gente sempre esperou a nossa vez. Ah, hoje tá muita gente, vamos esperar, vamos ver amanhã. Talvez amanhã tenha menos pessoas, não precisa quebrar o telhado. Eu acho que esses 4 homens, eles não pensavam dessa forma. Esses 4 homens, eles tinham uma visão, eles tinham um projeto, havia uma necessidade, e eles falaram, a gente vai fazer o que for preciso para levar essa pessoa até Jesus. O projeto era arriscado, irmãos? O que os irmãos acham? Era arriscado. Eles enfrentariam dificuldades? Enfrentariam. Talvez eles poderiam pensar, na hora que a gente começar a subir o telhado, alguma criança vai nos ver, vai contar pro dono da casa, ó, tem gente subindo no telhado. Então, talvez já poderia isso. Outra questão, o telhado vai nos aguentar? 5 pessoas lá em cima? E o barulho que vai começar a fazer na hora que a gente começar a quebrar o telhado? E a poeira desse barro, na hora que começar a cair nas pessoas que estão lá embaixo? Qual que vai ser a reação do dono da casa quando ver que a gente está quebrando o telhado dele? Nós vamos ter dinheiro para consertar? E outra, quanto que vai custar essa reforma? E se o dono da casa quiser que a gente reforme a casa inteira? E o julgamento da multidão? Como que as pessoas vão nos ver? A gente está furando fila, a gente está atrapalhando o que Jesus está fazendo. E o pior de tudo é, qual que vai ser a atitude de Jesus? Ele vai nos julgar? Ele vai nos condenar? Ele vai apoiar? Ele vai elogiar? E talvez o amigo tá subindo pelas escadas, né? Paralítico, tá lá. Gente, onde vocês estão me levando, gente? Gente, eu vim aqui porque eu quero ser curado, eu não quero ser ressuscitado. Então vai com calma, né? E se a corda não aguentar, e se a gente derrubar ele lá de cima? O fato é, irmãos, que eles não desistiram. Eles foram criativos. Um caminho estava bloqueado, eles tentaram outro caminho. Seria muito fácil eles pensar, hoje está muito difícil. Amanhã a gente tenta. Ano que vem. Ele já deve estar uns 20 anos aí, ó. O que é um dia mais, um dia menos, né? Deixa ele aí. Mas não, eles não desistiram. Eles estavam dispostos a pagar o preço para o seu amigo ficar bem. Eles estavam dispostos a tudo, menos a deixar seu amigo voltar para casa doente. Eles queriam fazer de tudo que fosse preciso. Vamos gastar dinheiro, vamos enfrentar a cara feia, vamos enfrentar julgamento, vamos correr o risco, talvez, de Jesus nos condenar também, mas o fato é que a gente precisa colocar esse homem em contato de Jesus. E olha que interessante, eles não apenas oraram, mas eles agiram. Eles fizeram o que precisava ser feito. Trabalharam juntos, foram criativos. Eles ousaram, eles fizeram algo diferente e é preciso ter coragem para quebrar paradigmas. Vamos ver juntos? É preciso ter coragem para quebrar paradigmas. Porque sempre vai ter alguém para falar, mas sempre foi feito desse jeito, por que vocês querem mudar agora? Né? É preciso ter coragem para quebrar paradigmas, é preciso ter coragem para fazer diferente. Como todos nós estávamos paralisados em nossos pecados, Deus usou alguém para nos levar até Jesus, nos apontar para Jesus. Então nós devemos também levar as pessoas até Jesus. E aqui eu quero fazer uma segunda pergunta para você hoje: quais são as necessidades dos seus amigos? As pessoas que você está convivendo, quais são as necessidades que elas têm enfrentado? Conforme mais o tempo passa, mais pessoas vão ter transtornos mentais. Só vai aumentar, irmãos, não vai diminuir. E Deus quer usar a igreja
para aconselhar pessoas, libertar pessoas, que essas pessoas sejam curadas. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, cada vez mais e mais rótulos e diagnósticos, e a cura vem por meio da palavra de Deus. E eu não estou usando aqui de enfermidades fisiológicas, eu não estou falando de doenças com marcadores biológicos, eu estou falando de formas de pensar que afetam o corpo, aquilo que as pessoas creem que acaba afetando o corpo e trazendo enfermidades sobre si. A outra pergunta que eu quero te fazer nesse momento é: o que de convencional você tem feito? De vez em quando eu oro por fulano, de vez em quando eu convido ele para ir à igreja. Dizem algumas pessoas que você precisa convidar pelo menos 20 pessoas para uma atender o convite de ir para a igreja. Aí você fala: eu convidei já uns 3, eles não vão. Então, segundo algumas pesquisas, você tem que convidar 20 para que uma atenda o convite. Então não desista. O que de convencional você tem feito? E talvez se você usasse a criatividade. Eu não vou convidar para ir na igreja. Eu vou convidar para vir em casa participar de um jantar. O pecador vai ir na igreja ou vai ir na sua casa? Ele vai na sua casa. Estratégia. Eu vou chamar alguém para o quê? Para comer. Eu nunca vi ninguém recusar nada para comer, né? uma lasanha, né? Um churrasco, a sobra do macarrão do almoço, né? Vamos terminar o culto aqui, vamos passar lá em casa, vamos comer um macarrão, comer um frango que sobrou do almoço. Então hoje, e algo interessante, irmãos, que as igrejas que mais crescem hoje são igrejas tradicionais ou igrejas novas? O que os irmãos acham? Igrejas novas. As igrejas que estão crescendo hoje no Brasil são igrejas que estão quebrando paradigmas. Aquelas igrejas que estão falando: a gente sempre fez isso e a gente vai continuar fazendo desse jeito. Essas igrejas estão paradas no tempo. E se fizer uma porcentagem, um cálculo, talvez elas não estão nem crescendo por natalidade. Nem as crianças que estão nascendo na igreja estão ficando na igreja. Talvez elas estão indo para o mundo. Mas as igrejas novas que estão dispostas a quebrar paradigmas, fazer coisas diferentes, serem criticados, são igrejas que estão crescendo mais no Brasil. E aí, olha que interessante no versículo 5. Eles levaram, então, o paralítico até o telhado. E aí no versículo 5 diz: vendo a fé que eles tinham. Vendo a fé que eles tinham. Não era só a fé do paralítico, era a fé do paralítico junto com seus amigos. Jesus reconheceu que a ação foi ousada. Jesus reconheceu que os amigos se esforçaram para levar o paralítico até Jesus. Eles não mediram esforços, eles carregaram, eles subiram, eles quebraram, eles desceram o paralítico, eles fizeram o que precisava ser feito. A fé daqueles homens moveu uma ação extraordinária. A fé daqueles homens fez com que eles fizessem algo extraordinário. A lição que a gente aprende aqui é que aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer pela fé. E aí uma quarta pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito pela fé? O que você tem feito pela fé? Isso aqui alguém pode falar, pode me criticar. Alguém pode falar: nossa, mas isso aí é tão pouco. Não importa, eu estou fazendo pela fé, porque eu confio no Senhor. E aí há um encontro com Jesus. Jesus reconhece a fé desses homens. O final do versículo 5 diz: Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 6 até o 12, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Irmãos, alguns destaques aqui nesse trecho. Primeiro, a palavrinha no versículo 5 aí, quando Jesus vira para o paralítico, ele diz o quê? Filho. Olha que incrível, uma palavra de amor, uma palavra de
afeto, de cuidado, de atenção. Imagina aquele homem que está talvez marginalizado já pela vida toda, ouvindo. Claro que ele era privilegiado no sentido de ter amigos especiais ali, mas talvez como que ele se sentia por dentro, o seu lado emocional, o seu interior, quando Jesus olha para ele e fala: filho. E aí Jesus diz: os seus pecados estão perdoados. Olha que interessante, antes de curar o corpo, Jesus perdoou os pecados. A maior necessidade do paralítico não era andar. A maior necessidade do paralítico era ter o perdão dos pecados, era ser reconciliado com Deus. Jesus atendeu a necessidade mais profunda do ser humano, que é o perdão, que é a restauração, que é ter a consciência limpa, é ter paz com Deus e com as pessoas. Quantas pessoas têm medo da morte? Quantas pessoas têm medo da morte? Porque, no fundo, elas não estão em paz com Deus e não estão em paz com as pessoas. Se Jesus te falasse agora: eu vou te levar hoje à noite, teria alguma coisa para você falar para ele? Ó, Jesus, espera aí que eu tenho que conversar com umas pessoas ainda, espera aí que eu tenho que confessar alguns pecados ainda, ou você falaria: Senhor, agora, agora, né? Eu costumava falar que se Jesus chegasse para mim e falasse: né, você quer ir para o céu antes ou depois dos seus pais? Com certeza antes. Antes das crianças, eu quero ir antes para o céu, né? E aí depois eu fui percebendo que também era uma falta de amor, né? Imagina um pai enterrar os filhos, né? Aí, se Jesus chegasse hoje, né? Você quer ir antes ou depois? Leva o meu pai, leva a minha mãe, leva a Mar, leva as crianças, depois me leva, né? Mas pensando no sentido para que eles não viessem a sofrer, né? Mas o fato é, irmãos, nós irmos para o céu porque através de Jesus nós temos paz com Deus. Os nossos pecados foram perdoados. Aquilo que separava não separa mais. Então, só Jesus pode restaurar o relacionamento do homem com Deus. O perdão dos pecados oferecido por Jesus era uma reivindicação que ele está falando assim, ó: eu sou Deus. Porque eles estavam no íntimo tramando, eles estavam conversando, melhor dizendo, quem que pode perdoar pecados a não ser Deus? E é isso que Jesus estava mostrando para eles: eu sou Deus. Porque vocês estão certos, só Deus pode perdoar pecados, e eu estou perdoando o pecado desse paralítico. E aí no versículo 6 e 7, os líderes religiosos, eles estavam pensando, né? E eles refletiam, e é interessante que eles estavam como que eles estavam lá na sala, no versículo 6. Como que esses líderes religiosos, eles estavam na sala? Como que eles estavam? Sentados. Eles chegaram antes ou depois? Antes. Talvez eles já sabiam. E eles estão sentados, talvez em lugares privilegiados, talvez uma comissão de inquérito. Eles estavam ouvindo a pregação, porque Jesus estava pregando, eles ouviam a pregação, mas eles não estavam com o coração aberto. Eles ouviam para criticar, eles ouviam para ter algo para acusar. E, irmãos, como é triste que ainda hoje tem pessoas que se aproximam de Jesus e vão embora piores do que chegaram, porque começam a ouvir acerca de Jesus como juízes e não como servos, não como pecadores que precisam dessas palavras, mas ouvem acerca de Jesus como juízes e não como aprendizes. Como que Jesus pode fazer isso? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Eles estavam certos, só Deus pode perdoar pecados. E aí, de repente, no versículo 8, diz que Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: imagina, Jesus está aqui curando o paralítico, está falando para o paralítico que seus pecados estão perdoados, eles estão sentados julgando Jesus, e de repente no versículo 8 Jesus vira para eles, porque Jesus é onisciente, Jesus vira para eles no versículo 8 e fala assim: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Imagina como que foi a reação deles. Remoendo o que, Jesus? A gente está tranquilo aqui, a gente está maravilhado com o que o Senhor está fazendo. Por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? E aí Jesus faz uma pergunta para eles, versículo 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Eu pergunto para os irmãos, o que é mais fácil, irmãos, falar? Seus pecados estão perdoados, ou levante, pega a sua maca e ande? O que é mais fácil? O que é mais fácil?
Nenhuma das duas coisas. Porque são duas coisas impossíveis para nós. Talvez, se falasse assim, ó, talvez é mais fácil falar, os seus pecados são perdoados porque não tem como a gente mensurar. Você concorda? Então talvez nesse sentido é mais fácil, mas o fato é que as duas coisas são impossíveis para o homem, mas são fáceis para Deus. Então, como não dá para averiguar que os seus pecados estão perdoados, olha que interessante acontece no versículo 10. Mas para que vocês saibam, ele já havia dito, seus pecados estão perdoados, mas para que vocês saibam, versículo 10, que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Então Jesus está falando, olha, para que vocês tenham certeza que o Filho do Homem, ele usa esse título, Filho do Homem, muitas vezes, cerca de 80 vezes. Só em Marcos são 14 vezes. É interessante que ele não fala Filho de Davi nem Filho de Deus, ele fala Filho do Homem. É um termo aqui que Jesus usa para associar a divindade dele, a sua missão redentora aqui na terra. Então, o Filho do Homem, talvez apontando para uma profecia que foi apresentada lá no livro de Daniel. Então, essa expressão Filho do Homem está mostrando essa missão redentora de Jesus aqui na terra. Para vocês verem que eu tenho uma missão redentora aqui na terra. Eu disse que os pecados dele estavam perdoados, mas agora eu também vou falar. Levante, pega a sua maca e ande. A teologia desses líderes, irmãos, nessa época, a teologia dos escribas é que a cura era a prova inegável de que o perdão dos pecados havia concretizado. Porque lembra dos amigos de Jó? Tá dando problema, é porque você está em pecado. Se você está sem pecado, as coisas estão boas. Então, quando havia cura, quando havia a resolução de um problema, essas pessoas da época, eles olhavam assim, ó, então os pecados foram perdoados. E aí Jesus está falando para vocês verem que os pecados dele foram perdoados. Levante-se, pega a sua maca e ande. Jesus faz o que só Deus pode fazer. A cura do homem foi uma ilustração da cura da sua alma. A cura física dele mostrou que a alma dele estava curada. O pecado adoece, mas Jesus perdoa, ele cura e ele restaura. Levante-se, pegue a sua maca e vá para onde? Para onde? Vá para sua casa. Olha que benção. Imagina ele chegando em casa, não sabemos se ele era casado, se ele tinha filhos, se ele tinha pais, tinha avós. Imagina, de repente, ele está chegando em casa. Será que ele levou a maca e deixou lá num cantinho como memorial? As pessoas que chegassem, olha, Jesus me curou, eu usei essa maca aí durante tantos anos. Ele chega agora em casa, será que ele foi carpir o jardim? Será que ele foi dar uma volta de bicicleta? Será que ele foi lavar o carro? Será que ele foi trocar a lâmpada? Será que ele foi lavar a louça? O que ele foi fazer em casa? Porque agora ele está curado. Aquele homem chegou até Jesus doente, condenado espiritualmente, mas ele saiu curado e salvo. O maior milagre, obviamente, é o perdão dos pecados. Mas nós precisamos atender às necessidades físicas das pessoas também. Aquela velha história, né, que alguém foi evangelizar um mendigo e falou assim, olha, Jesus é o pão da vida. Aí o mendigo falou, olha, Jesus eu sei que é, mas pão o que é pão? Então você precisa atender a necessidade física também das pessoas. Quando nós levamos as pessoas até Jesus, Jesus ele trata o problema mais profundo. Ele não quer só resolver o seu problema de casamento. Ele não quer só resolver o seu emocional. Ele não quer resolver só o seu problema físico. Jesus quer resolver o seu problema do seu relacionamento com Deus. Eu lembro uma vez que chegou na igreja uma família que eles serviram Satanás durante muito tempo. Muito tempo eles serviram a Satanás de verdade, assim, não era por intermediários, eles serviam a Satanás. E eles chegaram na igreja com enfermidades físicas. E foi passando o tempo, irmãos. Eles foram sendo curados. E interessante que eles não pediam isso. A gente não orava por isso. Mas eles foram sendo curados. Enfermidades graves que haviam no corpo. E Jesus foi curando eles.
Um dia eles perceberam que as curas estavam chegando, já tinham ido em vários médicos, e eles começaram a testemunhar, de falar assim, o quanto que Jesus é maravilhoso. A gente nem pediu isso para ele, e ele está nos dando cura. A criança que não podia comer alguns alimentos durante toda a sua vida, não havia provado os alimentos. 10 anos depois, 11 anos depois, ela pôde saborear algumas coisas. O pai com algumas feridas, Jesus foi sarando, porque Jesus cuida da nossa alma. E Jesus cuida do nosso corpo também. A nossa missão é levar as pessoas até Jesus. Eu e você, a gente não consegue curar ninguém. Quem é que consegue? É Jesus. E a nossa missão é levar até Ele. E aí, olha o versículo 12. As pessoas ficaram como? Elas ficaram maravilhadas, admiradas, atônitos. Eles glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Se você estivesse lá também, um dos primeiros milagres de Jesus, o que você ia ficar? Ia ficar maravilhado com aquilo, né? Eu compartilhei com os irmãos, antes da nossa viagem lá para São Luís, uma oração que a gente fez. E Deus atendeu, Deus respondeu, a gente fica maravilhado. Olha, Deus ouve as orações. Imagina você estar lá presenciando um homem que era paralítico, agora ele está curado. E eles glorificaram a Deus. Lembra qual que é a cidade? Qual a cidade? Cafarnaum. Mas, irmãos, deixa marcado aqui, vá lá para Mateus capítulo 11, versículo 20. Em Mateus capítulo 11, versículo 20, Jesus vai fazer algumas sentenças bem pesadas aqui para algumas cidades. Mateus capítulo 11, versículo 20. Olha o que diz. Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Versículo 23 e 24. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Olha a sentença de Jesus para a cidade de Cafarnaum, para aquelas pessoas. Jesus está falando para eles, olha, se esses milagres que eu realizei aqui, aquilo que vocês viram, aquilo que vocês experimentaram, aquilo que vocês testemunharam, aquilo que a sua mente pôde ver, identificar, que vocês falaram que eu fiz, mas vocês não se arrependeram, vai ter menor rigor para a cidade de Sodoma do que para vocês. Irmãos, o ministério é muito agridoce. A gente louva a Deus por algumas coisas que acontecem, mas tem outras coisas que a gente fica tão triste, irmãos, tão triste. Eu lembro de alguém que estava com um problema muito sério de saúde. E nós oramos, nós clamamos como igreja, nós intercedemos, pedimos para que Jesus curasse. E Jesus curou. Jesus curou. E a pessoa tinha feito uns votos para Deus. Ela fez uns votos. Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te servir mais. Jesus curou e ela começou bem. Ela começou bem. Tem alguns que começam bem na vida cristã, né? Mas depois as preocupações do mundo, né? As contas que começam a fazer, elas abandonam a Jesus, elas viram as costas para Jesus, elas glorificam a Jesus, elas falam, nossa, olha o que Jesus fez, mas depois de um tempo elas viram as costas para Jesus. E aquela pessoa havia feito um voto, e a Bíblia diz que é melhor você não fazer um voto do que você fazer e não cumprir. Não fale para Deus que foi um engano. Ai, Deus, eu prometi que eu ia fazer isso para o Senhor, mas foi um engano, né? Eu estava desesperado naquele momento. Não, se fez o voto, é melhor cumprir. E de Deus não se zomba. Irmãos, aquela pessoa não foi cumprindo o voto, foi se distanciando de Deus. E aí, de repente, foi fazer um exame de rotina no hospital, de rotina. E o médico falou assim, teu caso está grave.
não deixou voltar para casa. E aí foi piorando, e foi piorando. E o pedido foi, vamos orar, vamos orar. Até que uma hora a esposa que estava do lado da cama falou para ele, pode ir, para de lutar. Para de lutar. Pode ir. E aí aquele homem morreu naquela noite. Numa situação dessa, é alguém que havia glorificado a Deus, mas não se arrependeu. E Deus falou, vai ter menor o juízo para Sodoma do que para você que experimentou milagres. Irmãos, eu falo que o ministério é agridoce porque a gente vê Jesus fazer umas coisas maravilhosas na vida de pessoas. E a gente vê essas pessoas virando as costas para Jesus. E aí eu falo, Deus, tenha misericórdia. Que não sejam pessoas como Cafarnaum, que dê tempo ainda para as pessoas voltarem, se arrependerem, chegarem até Jesus, não usarem de Jesus. Irmãos, nós precisamos ser como Pedro, não buscar, e os discípulos, né, não buscar Jesus pelo pão, pelas bênçãos, mas buscar o Deus das bênçãos. Quando as pessoas procuraram Jesus, uma multidão, e aí, né, eles estavam maravilhados pela multiplicação, e aí Jesus vira para eles e fala, vocês não estão vindo atrás de mim por quem eu sou, vocês não estão vindo atrás de mim pelas minhas palavras, vocês estão vindo atrás de mim por causa das bênçãos. Aí as pessoas falaram, ai, que discurso duro. Aí foram embora, viraram as costas, abandonaram Jesus ali. E Jesus vira para os discípulos e fala, vocês não querem ir também? Jesus sempre foi muito franco com seus seguidores. Você vai sofrer aqui nesse mundo, mas em mim você vai ter paz. E você vai carregar sua cruz aqui. Não acho que vai ser fácil, não. Jesus nunca enganou ninguém. Nunca. Ele é a verdade, ele fala a verdade. E ele vira para os discípulos e fala, vocês não querem ir também? Se quiserem, aproveita para ir também, não tem problema. Eu não preciso de vocês, são vocês que precisam de mim. Pedro vira para Jesus e fala, Senhor, para quem iremos, Senhor? A gente vai para Netflix? A gente vai para o shopping? A gente vai na concessionária comprar um carro novo? A gente vai procurar um emprego numa empresa que chegou na cidade? Senhor, para quem nós iremos? A gente vai num médico resolver o nosso problema? Senhor, é o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Então, irmãos, Deus nos chama a tomarmos muito cuidado, para que nós não sejamos pessoas como Cafarnaum, que viu os milagres de Jesus e não se arrependeu. Então nós precisamos tomar uma decisão sobre Jesus. As pessoas ouvem pregações e mais pregações, participam de discipulado, participam de aconselhamento, fazem parte de grupo pequeno, de repente viram as costas para Jesus. Por que isso? Talvez Sodoma vai ter menos rigor do que essas pessoas. Porque elas ouviram, elas viram, elas testemunharam, elas experimentaram aquilo que Jesus fez. Então, nós aprendemos com os amigos, mas também é um alerta para nós, que estamos aqui ouvindo a palavra. Senhor, a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque talvez já tenha alguns que já estão caídos, mas acha que está em pé. Eu sou filho do rei, Deus me abençoa. Mas a pessoa já está prostrada e não é mais Deus que está abençoando, quem está abençoando é o diabo. É o diabo que está abrindo porta. E tome cuidado com isso, nem toda porta aberta é Deus que abriu, tá? Quando você vai pegar o elevador, o que está escrito lá? Verifique se o elevador está no andar. Ah, mas a porta abriu, eu vou entrar. Vai. Você vai ver o que vai acontecer. Então nem toda porta aberta é Deus que abre. Nem toda bênção que acontece é Deus que dá. O diabo, ele sabe fazer algumas coisas também. Ele tem poder e ele vai ter poder para enganar até os eleitos de Deus, se possível fosse. Então nós devemos tomar muito cuidado. Queridos, todos nós temos amigos, familiares, vizinhos espiritualmente paralisados. O nosso chamado é fazer como aqueles 4 homens, não medir esforços e levar as pessoas até Jesus. E eu te pergunto, você está disposto a quebrar o telhado por alguém para que ele conheça a Cristo? Você está disposto a quebrar alguns paradigmas? Eu lembro uma vez que eu conversei com uma irmã aqui da igreja, ela falou assim, nós vamos fazer uma viagem, vai ficar no final de semana, né? Eu falei, vai nessa viagem para glorificar a Deus. Não quero te ver na igreja, vai. Vai e glorifique a Deus. Quebrando paradigmas. Você está disposto a quebrar paradigmas, quebrar o telhado por alguém, para que ele conheça Cristo? E aí eu quero agora que você seja bem prático.
porque eu quero que você venha conversar comigo depois, tá? À luz dessas perguntas. Combinado? Eu quero que você marque comigo. Essa semana a gente vai estar cheio, mas eu quero que, à luz dessas perguntas que nós veremos, eu quero, assim, que você venha falar comigo. Primeiro, qual é a visão que Deus te deu? Pode passar para isso, obrigado. Qual é a visão que Deus te deu? O que está no seu coração que você gostaria de fazer para Jesus? Ah, gostaria de fazer uma aula de esporte, gostaria de fazer uma clínica disso, gostaria de fazer um pequeno grupo, eu gostaria de pregar o evangelho na minha empresa. O que Deus está pedindo para você fazer na sua geração? Porque o que Ele está pedindo para você, Ele não está pedindo para mim. Você concorda comigo? Ele está pedindo para quem? Para você. E a missão da nossa igreja é te capacitar para você cumprir aquilo que Deus está pedindo para você. Então, qual que é o projeto que Deus te deu? Em segundo lugar, quais as necessidades dos seus amigos? O que eles estão passando? É necessidade conjugal? Educação de filhos? Transtornos mentais? Educação financeira? Lidar com o passado? Lidar com o futuro? Lidar com o presente? Né? O que é? O que seus amigos estão precisando? E aí você precisa pensar o que de convencional está sendo feito. E talvez você está malhando ferro frio. E aí você precisa ser mais criativo. Eu sempre falei, quando eu cheguei aqui na cidade, eu falei, eu gostaria que a gente tivesse um ministério de moto aqui, de bike. Sair domingo de manhã andando de bike aqui na região. Porque tá todo mundo andando de bike, tá todo mundo correndo. E aí você fala assim, Onés, eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma moto encostada lá em casa, eu acho que eu vou começar a fazer isso. Domingo que vem eu não vou vir mais para a escola bíblica. Eu vou dar glória a Deus, irmão. Vai lá. Porque eu não tenho moto, eu não quero ter moto. Mas talvez você tenha moto. E Deus quer usar você para alcançar outros motociclistas para Jesus. E eu vou falar, some da minha frente, vai andar de moto por aí, manda foto do que está acontecendo. Né? O que Deus está pedindo para você, então, e você tem feito de convencional e de criativo? Outra pergunta, o que você tem feito pela fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não está fazendo nada de fé? Nadinha? Deus não está se agradando de você. Eu estava lembrando hoje que eu assumi um compromisso, né? A gente está vindo de 3 semanas intensas e a gente vai para 3 semanas intensas. E eu assumi um compromisso. Eu falei, Jesus, é só pelo Senhor que eu faço essas coisas. Porque olha, se eu pensasse em mim, eu não ia. Você perde hora de sono, você gasta uma energia mental, você corre risco, você tem um monte de coisa, mas Jesus, é pelo Senhor. O que você tem feito por fé? Por fé. E uma última pergunta aqui. Quem você pode carregar no seu GC? Quem que você pode levar para o seu GC e falar, meu amigo, vamos até nosso grupo de cuidado? Essa história aqui é uma imagem viva do que são os GCs. Lugar de amizade, lugar de cuidado, lugar de fé compartilhada, lugar de transformação, onde a gente carrega os fardos uns dos outros. É interessante que a fé do grupo, ela edifica, a fé do grupo fortalece, não é verdade? Às vezes você tá meio borocochô lá, tá meio cansadão, aí daqui um pouco você vê alguém com uma fé vibrante, uma fé atuante. Cara, isso aí mexe contigo. GC é isso. Encorajar, ver pessoas sendo mais parecidas com Jesus, servir, quebrar o telhado. Olha, eu tô fazendo isso, tô servindo aqui, preparei um bolo, preparei uma torta, preparei um salgado, preparei um suco, arrumei as cadeiras. Eu tô servindo, eu tô ajudando, com criatividade, com esforço, com disposição, usando meus talentos. GC são mesas onde a comunhão se torna o caminho para o milagre de Deus. GC são mesas onde a comunhão se torna o caminho para o milagre de Deus. Abra a porta da sua casa. Quebre o telhado. Receba pessoas na sua casa. Sirva essas pessoas. Multiplique amigos. Edifique vidas. Sirva uns aos outros. Glorifique a Jesus juntos. Como que você pode fazer tudo isso? Primeiro é recebendo na sua casa. Receba na sua casa. Um grupo lá. A gente vai soltar essa mensagem no WhatsApp lá. Então use essa mensagem, multiplique com seus amigos, organize um jantar. E gente, não é jantar com mesa posta, tá, irmãs? Mesa posta, 15 talher, né?
3 pratos, né? 2 taças, você não sabe nem para que funciona tanta coisa. Um prato, não precisa nem garfo e faca, a gente come com a mão mesmo, né? E um copo, e tá resolvido o negócio. O importante é conversar, tá junto. Mas não tem problema na mesa posta também. Mesa posta é muito bonita, é muito chique. Mas tem pessoas, às vezes, pensando, né? Ai, se eu não consigo fazer a mesa posta, eu não vou chamar ninguém. Não, irmãos. Pega lá o xereta, no copo descartável, né? Encomenda o salgadinho, pega o pão francês. Simplicidade. Jesus é alguém simples, simples. Então, receba na sua casa, seja um facilitador de conduzir o encontro, né? Trazer meditações, reflexões, perguntas à luz desse texto. Seja responsável pelo lanche, né? Fala assim, ó, eu vou ser responsável pelo lanche, vou colocar todo mundo numa escala aqui, e aí a gente vai, cada dia a gente vai comendo uma coisa diferente, né? Talvez conduzir as canções de adoração, talvez ouvir as pessoas na prestação de contas, na hora que tá só os 2 lá, batendo papo, só os 3. O pequeno grupo, aqui a gente está no grande grupo. Vai no pequeno grupo e do pequeno grupo, menor grupo ainda. Só 2, só 3. E aí, irmão, como é que tá a vida? Aí você ouvir. Talvez você não vai nem conseguir falar, porque você está sendo ouvidos de Jesus para alguém. Você vai ser o braço de Jesus para alguém. Você vai ser o ombro de Jesus para alguém. Você vai ser o abraço de Jesus para alguém. E Jesus cuida de nós quando nós cuidamos dos outros. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. E se mais e mais amigos chegarem, porque aquilo que está com saúde cresce, né? Aqui, é Heitor, o bebê? Eu sempre esqueço o nome dele. Yuri. O Yuri é uma fofura, mas a mãe quer que ele cresça. Aí quando ela tem que se desfazer de uma roupinha do Yuri, porque ele tá crescendo, eu não quero me desfazer, a lembrança, né? Aqueles pezinhos que parecem umas batatinhas, fofinho, ai. Mas se o Yuri não crescer, como que a mãe vai se sentir? Tá com problema. Eu tenho que ir no médico. Ele tem que o quê? Crescer. Então o seu grupo, ele tem que crescer, tem que chegar mais gente. Porque se ele não cresce, se o Yuri não crescer, ele tá com saúde ou ele tá doente? Tá doente. Um grupo que não cresce, uma igreja que não cresce, ela tá saudável ou tá doente? Tá doente. Então nós precisamos crescer. Nossa, mas tá tão legal só nós 4, nós 5, nós 6, nós 8, nós 12, tá tão legal. Mas se tá tão legal mesmo, ele vai crescer cada vez mais. E aí vai chegar mais amigos, e aí a gente vai quebrar o telhado também, para que mais pessoas se acheguem a Jesus. Amém? Então eu gostaria que você refletisse hoje já, agora. A gente vai orar, eu vou dar uns minutinhos para você. Você vai responder essas perguntas, porque eu quero que você venha conversar comigo depois. Eu quero que você fale, Onés, Deus deu uma visão para mim, faz tempo já que Ele está me pedindo isso, eu não tenho coragem, não tenho dinheiro, não tenho condições, não tenho treinamento, não tenho capacitação e eu quero colocar esse projeto em prática. Bora? Vamos lá, Jesus está voltando, vamos quebrar telhado aí, vamos levar os amigos até Jesus, tá bom? Então vamos orar e a gente vai responder essas perguntas aí. Senhor, nós queremos te dar graças por essa oportunidade que tivemos hoje aqui. Obrigado, Senhor, porque um dia alguém nos trouxe a palavra do Evangelho. Um dia alguém nos levou até Jesus. E nós queremos levar outras pessoas até Jesus também. Então que o Senhor use a nossa igreja, use cada indivíduo aqui, e que fruto dessa mensagem, Senhor, dessa reflexão, vários projetos, Senhor, em nome de Jesus, venham a ser concretizados. Que a gente não venha deixar para amanhã aquilo que deve ser feito hoje, sabendo que o Senhor voltará em breve para nos levar para casa. Então nós queremos te agradecer porque Jesus nos cura, Jesus nos restaura. Muito obrigado porque as suas palavras são de amor, são de afeto. Muito obrigado pelas pessoas que um dia nos levaram até o Senhor. Nós te agradecemos por isso. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém.